fraternidade, de paz. Já pedindo desculpas pelo transtorno de alguns reparos que estamos tendo na casa, para tentarmos adequar alguns pontos que necessitam de reparo, mas com certeza vocês compreenderão. Mais uma vez, nessa noite, aqui reunidos, nessa quarta-feira, eu estava com saudade de vocês, me ausentei um pouquinho por questões de família, mas por questões de alegria, na verdade. E mais uma vez aqui, retornando nesse momento de confraternização, nesse momento que podemos compartilhar da amizade, do sorriso, do cumprimento amigo, de vivenciarmos o Evangelho de Jesus, de ouvirmos palavras que nos acalentam, nos consolam, nos fortalecem. Essa casa agradece a cada um. Sabemos que aqui muitos fizeram um esforço para chegar até aqui e que com certeza receberão o alimento necessário, aquilo que buscam. Então, mais uma vez, como de início, vamos orar, como Zé Antônio fez essa pequena preleção ali no vídeo. Vamos fazer a nossa prece de início. Quem quiser fechar os olhos, para silenciando do mundo externo, buscarmos um pouco mais a sintonia do nosso coração, fazendo com que ele fale, que ele busque, que chegue até as esferas superiores, rogando a Deus Pai que esteja sempre a nos abençoar, a nos acompanhar, a ouvir os nossos anseios e que nunca nos distanciemos dele. Que a presença de nosso Mestre Jesus possa se fazer presente, porque aqui estamos em seu nome. Que ele possa enviar os seus mensageiros, a espiritualidade amiga, que aqui possa estar a envolver a cada um de nós, a cada intenção que vai no coração. Que possamos também orar por todos aqueles que ainda se encontram distantes do Evangelho de Jesus, que ainda têm seu coração endurecido, que ainda não aprenderam a dar o verdadeiro sentido à vida, à bênção de uma nova existência. Peçamos a Deus Pai que abençoe o nosso país, a todos os brasileiros, a todos aqueles que hoje possam estar respondendo por decisões que interferem diretamente na vida de cada um, que eles sejam envolvidos em muita luz, que possam sempre se lembrar de sua missão, que seus corações se toquem sempre pelo verdadeiro sentido da vida, que é o de amar a todos indistintamente e oferecer o melhor. Que a paz do Cristo envolva cada um de nós, e principalmente ao nosso palestrante Naldenar, que vem da casa Perdizes do Evangelho de Londrina, que ele sinta-se acolhido, que ele possa ter o envolvimento necessário para passar a mensagem que ele deve ter preparado com tanto cuidado e carinho. Que os nossos corações recebam aquilo que é necessário para cada um, para a sua jornada evolutiva. E que a gratidão sempre esteja presente em nossas vidas. Muita paz a todos, graças a Deus. Boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja envolvendo cada um de nós. Já estive aqui nesta casa, mas já tem bons anos. E é muito bom voltar e agradeço a acolhida, viu? Exemplar. Não poderia ter sido melhor acolhido aí pelo pessoal do dia. E nós viemos aqui hoje para falar sobre melindres. E sempre que eu digo para as pessoas, o tema vai ser melindres, eu ouço a mesma coisa. Nossa, esse tema é bom.
esse tema é bom, precisamos falar sobre isso. Sempre falam isso. Falei, bom, então a questão dos melindres está pegando, né? Pega aqui, pega ali. E de fato, né, a gente vai tentar passar um pouco aqui sobre o que é melindres, o que significa melindres, as consequências do melindres em nosso comportamento, né? Como agir em situações onde a gente pode prevenir o melindre, pode sair da condição de melindre. E então queremos fazer isso da forma mais simples possível, viu, gente? Essa é uma preocupação sempre minha, em qualquer lugar, com qualquer tema, procurar ser simples, né? Simples, muito simples. E vamos partir aqui de uma frase que foi a que me inspirou a abordar esse tema melindres já em muitos agrupamentos. É uma frase de André Luiz que eu li há muito tempo e só recentemente é que eu a transformei ou parti dela para o desenvolvimento de uma palestra. E essa frase André Luiz, através da mediunidade de Chico Xavier, nos disse certa vez: cuide de seus melindres para que eles não se transformem em ódio. Então é muito poderosa essa frase, é poderosa. Melindre, a gente fala do melindre, parece ser uma coisinha boba, né? Um mal-estar, um certo descontentamento que a gente tem com um colega, às vezes na própria casa espírita, no trabalho, dentro de casa, um amigo na rua. Mas se a gente não cuidar desse pequeno descontentamento, ele vai crescendo dentro de nós. Ele vai se avolumando, e quanto mais a gente pensa nele, mais ele cresce. Esse aqui é o perigo. Por quê? Se a gente está pensando naquele fato que nós vivemos e que não conseguimos absorver muito bem, né, não conseguimos processá-lo totalmente, então ele pode virar um melindre. E esse melindre, se ele for cultivado, e quando nós falamos em cultivar, nós queremos dizer o seguinte: é a gente trazer de volta, permitir que aquela experiência retorne muitas vezes ao nosso campo mental. E aí a gente fica revivendo, e cada vez que a gente revive, a gente ressente. Por quê? Se a gente se sentiu mal, ou sentiu incômodos quando viveu a experiência, toda vez que a gente a revive no plano mental, nós ressentimos. Ou seja, vem daí o ressentimento, que é a base da mágoa. Então o melindre está associado à mágoa, ressentimento e mesmo ao ódio, né? Que é a energia mais destrutiva que a gente pode ter, né? É a energia mais destrutiva do universo, é exatamente o oposto daquela que é a energia poderosa, criadora, que é a energia do amor. Tá certo? Então, que cada um já vá pensando um pouquinho sobre o assunto, porque quando nós abordamos os nossos temas, e não só eu, mas qualquer palestrante, o propósito é sempre que, levando o conteúdo, as pessoas que estão nos assistindo possam se espelhar nele, ver o que aquilo significa para ela, né? Isso tem a ver comigo, com a minha vida, com uma experiência que eu vivi. Eu trago ainda talvez alguns melindres, situações onde que eu não gostei, que não me agradaram, mas que frequentemente voltam ao meu campo mental, no meu mundo interior. Então vamos refletindo sobre isso, porque temos que ser práticos. Temos que ser práticos com a nossa doutrina, práticos com a nossa literatura espírita, que é maravilhosa, práticos com esse conhecimento que nós recebemos nas palestras, que assistimos nos vídeos, enfim, com todo o conhecimento que chega até nós, porque somente dessa forma é que nós iremos encontrar algum benefício próprio, né? Vamos atender nossas necessidades. Então, melindres, por definição, pegando lá no dicionário, nós vamos ver que melindres é uma disposição para se ressentir. A gente já tornou um pouquinho mais claro aqui já o que significa ressentir. Então é uma disposição, é uma tendência de comportamento que nos leva ao ressentimento. Às vezes, e se ressentir por coisas insignificantes. Isso é a definição do dicionário, tá? É uma definição da nossa língua. Se ressentir por coisas insignificantes, coisas pequenas. Suscetibilidade exagerada, que é o mesmo que a gente acabou de falar, né? Suscetibilidade exagerada. Mas agora eu gostaria de abordar aqui uma questão que é a 115 do Livro dos Espíritos, em que Allan Kardec pergunta à espiritualidade superior se alguns foram criados bons e outros maus.
Porque ele, verificando a variedade de caráter de pessoas, né, ao seu redor, dentro da sociedade, ele estava ali no começo da doutrina, né? Ele estava no começo, então ele fez essa pergunta, se uns foram criados bons e outros maus. Então a espiritualidade respondeu, por quê? Vocês todos já sabem disso, né? Porque aqui todo mundo já estudou a doutrina, já leu essa questão um monte de vezes, a questão 115, está lá no começo. Então a espiritualidade respondeu que não, que todos fomos criados simples e ignorantes, e que a cada um de nós são dadas missões, a fim de nos esclarecer. E à medida que vamos nos esclarecendo, nós vamos progredindo, é um processo contínuo. E assim nós vamos chegar um dia à perfeição. E na perfeição é que nós vamos encontrar a pura e eterna felicidade. Então esse é o projeto, não só para nós aqui, mas para qualquer ser humano, em qualquer lugar do planeta, em qualquer época, e não só na Terra, mas em todo o universo. Porque essa questão aqui não é só para nós, espíritos encarnados desse planeta, é para qualquer ser inteligente no universo, né? Porque se refere ao quê? Se refere ao espírito, ao espírito. A questão 132 fala sobre o quê? O objetivo da encarnação. Aí a gente já traz mais para o nosso universo menor, o nosso planeta Terra. E qual o objetivo da encarnação na Terra, que é um mundo em fases de provas e expiações? Aqui então, que os Espíritos responderam, né, que Deus nos impôs a encarnação para alcançarmos a perfeição. Depois ela vai se estendendo, a resposta. Mas o objetivo, obviamente, é o mesmo. Então, questão 132 e 115 tem que se encaixar uma na outra, né? Tem que se harmonizar uma na outra, porque uma conduz a outra. Dessa forma, todos nós estamos em cursos, em processos individuais, vivendo as nossas missões, as nossas provas, segundo as nossas necessidades individuais. Porque a gente vai aprender lá na questão 166 do Livro dos Espíritos, né, que é ali que aparece pela primeira vez o conceito de reencarnação, né? O conceito de reencarnação aparece ali. Então, a questão 166, que depois era desdobrada, né, em A, B e C, em 3 outras questões. E ali surge a reencarnação. Porque se não se alcança a perfeição numa vida, então como? Vai se alcançar através de um novo corpo, através de uma nova existência. Então Kardec teve contato aí com a ideia de reencarnação pela primeira vez. E nós a temos ali para nossos estudos desse ponto. Dessa forma, surgem ao longo da nossa vida as demandas, muitas demandas, né? Demandas no campo profissional, demandas no campo familiar, no campo social, no campo religioso, né? Porque dentro das nossas casas espíritas, nós às vezes temos grandes demandas também a nível de comportamento. Por quê? Nós somos um agrupamento de criaturas como outras quaisquer. Temos as nossas tendências virtuosas, mas também temos tendências viciosas. E em razão dessas tendências viciosas é que muitas vezes surgem confrontos, surgem dissabores nos relacionamentos, né? Surgem afastamentos, pessoas que se desligam às vezes até da casa por causa disso ou por causa daquilo. Enfim, é normal, gente, que isso ocorra. Não é normal que a pessoa se afaste e deixe a casa, né? Isso não é normal, não é por aí. Mas é normal que surjam embates, que surjam às vezes alguns atritos, alguns conflitos. Porque nós convivemos com criaturas diferentes de nós. E só isso já basta para que se dê origem a muitos conflitos, né, comportamentais. Mas a gente tem que buscar, obviamente, também a saída para isso, né? O entendimento dessas situações vividas. Como nós temos muitas demandas, muitas vezes ao longo da vida, a Joana de Ângeles bate muito nisso, ela fala, né? Surge o sentimento de insegurança. A insegurança está presente em nós, na vida das criaturas humanas. Insegurança. Não se sentir seguro diante de certas experiências da vida, não se sentir à altura de certas experiências, não se sentir capacitado para realizar tal coisa. Isso não é para mim, pede para o fulano, né? A gente não ouve bastante isso, né? Às vezes pequenas tarefas e a criatura protela, deixa para lá, nega, né? Foge. Tudo bem, é nosso direito fazer isso, mas isso mostra o quê? A presença da insegurança em nosso comportamento. E isso precisa, obviamente, ser vencido. E quando não é vencido, o que nós fazemos então com a insegurança?
para a gente continuar vivendo, continuar se relacionando, participando de grupos, fazendo coisas. Muitas vezes a gente adota o que se chama de comportamentos compensatórios, né? A gente vai buscar um meio de compensar essa insegurança e continuar na luta, né? Para a gente não parecer que está fugindo, né? Eu estou aí, né? Não estou fazendo, mas eu estou aqui. Então muitas vezes a gente foge, na verdade. A fuga, assim, a pessoa evita, né? O comportamento de evitação, que é muito comum em nós, que é o mais simples para a gente fugir da insegurança, gente. Nós não estamos fugindo da situação que estão nos oferecendo, do cargo, do trabalho que estão nos oferecendo. Nós estamos tentando fugir da nossa própria insegurança. Ou seja, nós estamos procurando fugir de nós mesmos, né? Essa que é a questão. E como é que a gente foge da gente mesmo, né? A gente não foge. Na verdade, a gente se ilude, a gente acha que está fugindo, porque a vida vai requerer novos enfrentamentos, onde a gente venha a superar a insegurança, porque esse é o preço do progresso. E a doutrina nos deixa claro, todos temos que progredir. É inerente ao espírito, à natureza do espírito progredir, então tem que avançar. Então a fuga, a evitação sempre será um obstáculo, porque isso fortalece a nossa disposição de insegurança, de medo, que às vezes é medo de ser criticado, medo de ser julgado, medo de ser mal avaliado. Geralmente esses são os nossos temores, né? O medo de não alcançar sucesso no que vai fazer. Esse é o temor, esse é o medo, né? A gente se sente vulnerável, né? A gente não aceita essa nossa vulnerabilidade, as nossas limitações. Mas o único meio da gente superar limitações também, qual é? Fazendo, enfrentando. Não tem outra saída, não tem. Hoje eu falo em público, estou falando, gente, desde o meu primeiro ano de doutrina. Desde o meu primeiro ano eu já assumi. Eu era jovem, eu fui participar de uma mocidade, né? Mas eu gostei, eu me senti atraído pela função, né? Pela função. E então eu me entreguei, mas olha, eu lia, eu me preparava para superar o quê? O medo de falar em público. Mas o meu amor em falar, em transmitir o conhecimento, ele era maior. Ele sempre falou mais alto. Então, eu de repente fazia uma exposição, me senti bem hoje. Não foi como eu queria, mas da próxima vez vai ser melhor. E aí eu estudava mais e mais, me preparava. E dessa forma a gente vai desenvolvendo esse trabalho de comunicação, né, de levar a mensagem há mais de 40 anos já. Né? Não gosto de falar muito nisso, que as pessoas de repente começam a fazer conta, né? Ah, se ele começou com contabilidade, está com mais de 40, né? Então eu mesmo ficar fazendo assim, porque tem gente que é matemática por natureza, né? Bom, o que a gente faz a mais no campo da tentativa de compensar as inseguranças? Às vezes a gente fica com raiva. A criatura fica com raiva, porque ela se sente meio acuada, né? Acuada, não, estão me pedindo, não sei. Ela começa a ficar enraivecida. A raiva é uma manifestação de insegurança. Mas a raiva, se ela for bem trabalhada, ela gera uma energia boa. A raiva é boa, por raiva eu vou fazer. Só de raiva eu vou fazer isso, né? A raiva é uma coisa boa. Tristeza não é, porque a tristeza não gera um comportamento construtivo. Ela derruba a pessoa, somente isso. Tristeza, depressão, né? Não gera uma reação positiva. E a raiva gera, porque ela te leva para frente, né? Ela te conduz, se ela for bem elaborada, obviamente, né? Então vamos elaborar essa raiva. Não vou fazer com raiva, eu vou fazer motivado por uma força muito grande dentro de mim, né? Que se eu não fizer algo, vai me fazer mal. Então eu prefiro transformar isso em uma coisa boa e construtiva. Ciúme também é uma manifestação, né? É um comportamento de fuga, né? É de medo de perder. E o ciúme exagerado, o que acontece? Aí é que a pessoa perde mesmo, né? Porque a outra não vai aguentar, né? Não vai aguentar tanto ciúme. Então o ciúme tem que ser superado pelo crescimento pessoal, né? O problema não está na outra pessoa, o problema está em mim, quando o ciúme existe. Então eu preciso aprender a trabalhar esse sentimento, né? Me sentir melhor comigo, sentir que eu tenho valor. Estou lembrando aqui agora rapidamente, eu estava vendo lá num programa na TV, acho que é Quilos Mortais, né? Se eu não me engano, eu não sei se alguém conhece aqui. Eu achei muito interessante, tinha um casal lá dos Estados Unidos, um rapaz, a moça, e ela estava procurando perder peso, né? Estava lá com quase 200 quilos, e o rapaz era bem magrinho, um casal bem jovem.
E ele precisava ajudá-la no processo de alimentação, de perda de peso, porque ela ia passar por uma cirurgia também. Porém, ele não colaborava, ele ia, mas não colaborava. Na verdade, ele tinha medo, e ele próprio falou isso: eu tenho medo que ela, perdendo peso, fique uma pessoa diferente, e eu a perca, que ela não queira mais, que ela me dê um chute, ela me abandone. Olha só o que a gente vive, né? É natural, mas ele estava sendo franco, né? Ele estava sendo sincero, humilde em falar isso, que ele tinha medo de perdê-la se ela perdesse peso, que ele achava que ela ia ficar mais bonita, ele ia se interessar mais por ele. Olha só, o que é o ser humano, né? Mas essa é a nossa realidade, ela tem que ser aceita, identificada, para ser trabalhada, para que a gente possa mudar isso, né? E a gente crescer. O próprio ódio, né, já falamos, pode surgir o ódio. A criatura chega a um ponto que ela pode odiar e pode ter às vezes um comportamento extremamente violento, né? A depressão, segundo Joana de Ângeles, é um local onde a gente se refugia. A Joana de Ângeles, mentora do Divaldo, fala que a depressão é um refúgio da alma. Ela diz que todos esses comportamentos são refúgios, na verdade. A gente se refugia em comportamentos negativos. A gente se esconde atrás deles ou tenta se esconder, né? Eu atendi na nossa casa, estive entrevistando um rapaz que eu já conhecia de outras casas. Ele sempre estava assistindo algumas palestras minhas, e aí ele foi lá e queria até conversar comigo, e eu o atendi, obviamente. E aí ele foi falar sobre o problema da mãe dele, né? Alcoolismo, e uma tristeza muito grande, já deprimida. E então eu perguntei para ele, né? Mas aconteceu alguma coisa muito marcante assim com a tua mãe, né, que ela levou? Porque tudo tem um começo, tudo tem, sempre tem. Às vezes a gente não sabe onde está, mas tem, né? E aí então ele falou: não aconteceu nada, já faz muitos anos que ela está assim. Meu pai que abandonou ela um dia, mas já foi há 11 anos, né? Isso é uma coisa já do passado. Mas é a espiritualidade no ar que já me comunicou. Está aí o problema, está aí a causa do problema. Já fazia 11 anos, né? Não importa o tempo, gente. Nós podemos passar em processos depressivos por 11 anos, 22 anos, 33 anos, por muitos e muitos anos, né? Não importa o tempo. Importante é identificar isso, esse comportamento negativo, a sua causa, a sua origem, para trabalhar isso, né? Para superar isso. E se a pessoa não fizer um esforço de superação, ela não aceitar a experiência, porque no fundo da maioria dos casos de depressão está a revolta, um sentimento de revolta. A pessoa não aceitou, não aceita certa experiência vivida, e aí ela se fixa negativamente naquele fato, e não o abandona, e até o cultiva, né? Ainda que seja às vezes uma depressão meio leve, mas pode permanecer muito tempo atrapalhando a vida da pessoa. Bom, e dentro desses comportamentos que a gente adota para fugir da insegurança vem o melindre. Então o melindre, né? Talvez vocês nunca vão ouvir outra pessoa falar disso aqui dessa forma. O melindre é a fuga da insegurança também, né? A gente se sente seguro, afetado, machucado. Eu estou me sentindo pequeno diante da vida. A minha humildade ainda não chegou ao ponto de suportar determinadas experiências, né? O meu auto-amor, a minha autoestima ainda não é suficiente para viver esse tipo de experiência. E aí então eu me melindro. A gente pode receber baques, choques na convivência, mas abalar mesmo. Eu já passei isso por algumas vezes, inclusive no nosso meio espírita. E não é que a pessoa falou algo algo contundente demais, te agrediu, te diminuiu. Não, às vezes é uma coisinha só que ela falou, mas que tocou no ponto frágil do nosso espírito, em algum ponto muito fraco. E quando se sabe que quando mexe na feridinha, né, naquele lugar que não se curou, o que acontece? Dói. Então a depressão é uma dor na alma, né? É a não aceitação de algo que aconteceu. Mas é preciso trabalhar isso, né? Trabalhar esses melindres, né? Trabalhar os pequenos melindres, porque senão eles podem se transformar em ódio. O melindre, nós podemos olhá-lo, né? Já que ele é oriundo de experiências onde a gente se sente machucado, ferido, por dois pontos.
Nós podemos olhar de um ponto de vista e ver que ele pode gerar mágoa, rancor, ódio, mas olhando de outro ponto de vista, construtivo, onde a gente procura elaborar a experiência, nós podemos ver que também é um momento de oportunidade de se exercitar a humildade, o perdão, a indulgência, o diálogo e readquirir o equilíbrio perdido com essa experiência. Então é um caminho de autoconhecimento, porque eu estou me percebendo melhor através dessa experiência que eu vivi, né? Ainda que tenha sido dolorosa, mas eu estou me vendo melhor, porque nós podemos nos autoanalisar, nós podemos realizar o nosso trabalho de reforma íntima através da análise dos nossos relacionamentos, da nossa maneira de agir, de reagir com outras pessoas. Nós podemos analisar a nossa postura diante da dor, diante do sofrimento, quando a vida, né, nos coloca a viver algumas experiências mais dolorosas. Aí a nossa realidade espiritual aparece mais, né? Mas nós podemos e não precisamos esperar a dor, esperar acontecer isso ou aquilo. Nós podemos habitualmente fazer nossa autoanálise, como recomenda Santo Agostinho na questão 919 do Livro dos Espíritos. Ao final de cada dia, examinar o que fez, o que deixou de fazer, se alguém tem alguma coisa contra mim, se eu prejudiquei alguém ou não. Mas, em relação ao nosso tema de hoje, perguntar-se, né, se eu me senti melindrado, né, em alguma experiência das horas anteriores a esta que nós nos encontramos aqui nesse momento, por exemplo. E aí então a gente vai se entendendo melhor, se percebendo, se identificando, sabendo realmente quem nós somos, o que deve ser trabalhado, comportamentos a serem eliminados ou reduzidos pelo menos, e virtudes a serem conquistadas. Quando nós fugimos do trabalho, isso eu quero colocar aqui para vocês, né? Quando nós fugimos do trabalho de enfrentamento da insegurança, quando nós fugimos, né, nós estamos, obviamente, nos refugiando em mágoa, rancor, depressão, melindres, mas isso significa o quê? Que nós estamos fugindo do autoconhecimento. Aí eu não preciso fazer força, para quê? Me interessar por mim, me conhecer. Não, deixa para lá. Eu briguei, não quero mais ver tal pessoa na minha frente e pronto, estou bem. Não estou bem, não estou bem. Eu estou perdendo a oportunidade de amadurecer. Eu estou perdendo a oportunidade de crescimento espiritual. Eu estou perdendo a oportunidade de ser espírita. Não é isso? É a lógica da coisa. E o que disse Kardec? Que o espírita seria reconhecido pela sua transformação moral, né? Pelos seus esforços em combater as suas más tendências. É isso que deve caracterizar a nós, espíritas. E cristãos, né? Qualquer cristão deveria seguir o mesmo. Então, investir em si significa investir no autoconhecimento, né? Aprofundar-se no entendimento de si mesmo para poder avançar no processo. Em relação ao surgimento dos conflitos, eu gosto muito dessa figura, que a gente chama de uma metáfora, né? Uma figura, que são dos pontos de vista. Eu sempre gosto de dar esse exemplo. Talvez você já conheça a casa de uma casa que é branca de um lado e vermelha do outro. Ela é branca de um lado e vermelha do outro, a mesma casa. De um lado tem um observador, do outro lado tem outro observador. Cada um vê apenas o seu lado. E aí você pergunta para ambos qual é a cor da casa. E o que eles vão responder? Um vai responder que a casa é branca e o outro vai responder que a casa é vermelha. Qual dos dois está com a verdade? Os dois estão com a verdade? E se eu disser que nenhum está com a verdade? Vocês vão brigar comigo? A verdade não é o todo. Cada um está vendo parcialmente, né? Nenhum dos dois está com a verdade. Ah, mas então os dois estão mentindo? Não, não estão. Né? Curioso, né? Que não, eles não estão falando nada de errado, mas nenhum dos dois está falando a verdade, porque cada um está vendo parcialmente. Então, não estão dizendo a verdade, mas os dois têm razão. Os dois estão cobertos de razão, porque racionalmente falando, cada um vendo o que está vendo, o que pode ver,
Claro, estão corretíssimos, ninguém está mentindo ali, mas não está com a verdade. Curioso isso, né? Como é que duas pessoas falando da mesma coisa, uma não estão com a verdade, mas estão com a razão. E é por causa de querer estar com a razão e às vezes brigar por sua razão que surgem os conflitos. Conflitos muito sérios, né? O problema aí seria um ter mais razão do que o outro, e às vezes até brigar, né? Porque eu estou vendo que a casa é vermelha e o outro insiste que é branca. Se a gente trouxer isso para a nossa vida, é o dia a dia. Cada um dá o seu ponto de vista sobre as questões, em função da sua condição espiritual, da sua individualidade, que é complexa. Nós vivemos em muitas culturas e cada um viveu as suas. Não existem duas criaturas iguais na maneira de pensar, de criar, sabe? Não existem. É uma complexidade muito grande. Então os pontos de vista serão variados. É importante pensar nisso no campo dos nossos relacionamentos, em relação a esse tema dos melindres. Por quê? Opa, calma. A outra pessoa pode parecer estar totalmente errada para você. Pode estar no campo do vício. Não importa, gente. Mas ela está falando do que ela está vendo, do que ela é capaz de viver naquele momento. É a verdade dela. Ela está com razão segundo as suas vivências. Se a gente não trouxer isso para o campo da nossa consciência, no plano dos relacionamentos, a gente perde muitas oportunidades de viver melhor, sabe? Por quê? Não aceitamos o outro, né? Ou queremos impor o nosso ponto de vista. É o que dá origem a muitas celeulas, muitas discussões, melindres, afastamentos, brigas, né? E a gente tende a perder muito com isso. Bom, agora eu vou pegar aqui para encerrar filosofia de vida, né? A gente precisa de uma filosofia de vida. Filosofia de vida são conceitos que a gente pega ali da doutrina, da literatura espírita, e que a gente pode utilizar como, né, para orientação em diversas situações do dia a dia nosso. Então, como sugestão, dentro da nossa temática de hoje, eu separei algumas frases de Emmanuel e André Luiz, principalmente. Parece que está faltando aqui, acho que tem uma que está aqui, na outra, mas vamos pegar aqui. Então, a primeira, já falamos, né, lá do início, que é a minha motivação para a palestra. Não permita que... Não, essa não. É aquela outra. Cuide de seus melindres para que eles não se transformem em ódio. Então, aí o trabalho de vigilância, de cuidado no dia a dia. Muitas vezes a gente deixa que a emoção tome conta de nós. E quando a emoção toma conta, e toma conta mesmo, a criatura faz coisas por pura emoção, no impulso, e comete loucuras, suicídios, homicídios, enfim, isso é muito comum, porque ela age por impulso, né? E depois vem o arrependimento, o sofrimento. Então, vigie o comportamento, vigie os pensamentos. Não permita que a suscetibilidade lhe conturbe o coração. O plano dos sentimentos, estar atento. Uma opinião diferente, diversa da sua, pode ser de grande auxílio em sua experiência ou até mesmo no campo dos negócios, se você se dispuser a estudar a opinião diferente. Vejam só, e isso muitas vezes não ocorre, né? A criatura já se revolta, já não aceita e não considera a visão diferente do outro, o ponto de vista diferente do outro, que poderia ser muito útil, né? Eu já realizei muitas coisas na vida boas, eu digo até por quê? Porque surgiu algo, apareceu algo para mim. Às vezes você leu numa revista, leu num site, viu na internet, mas não importa, ela veio do outro, né? Mesmo que não seja de uma pessoa ali encarnada na sua frente, mas veio do outro. Então você acolhe aquela ideia e você percebe, não, isso é bom, isso eu vou levar avante, eu vou fazer isso, né? Então tem que estar aberto ao que é diferente, às opiniões diferentes. Melindres arrasam as melhores plantações de amizade. Com certeza, com certeza. Muitas amizades terminam e às vezes viram rixas, viram inimizades para o resto da vida, em razão da vivência infeliz, na óssea, né? Na hora de uma discordância, de uma não aceitação da palavra do outro, do comportamento do outro. E aí então a amizade pode ser arrasada, e isso ocorre com frequência. Isso vai contra a própria lei de progresso, a lei de evolução. Nós todos caminhamos para uma unidade.
em Deus. Caminhamos, né? É uma lei de unidade. É uma determinação divina, né? A unidade. Caminhamos para a unidade. Isso significa o quê? Temos que aprender a acolher os diferentes. Temos que aprender a superar preconceitos, porque preconceitos são os maiores obstáculos para a felicidade humana. Os maiores obstáculos. Não importa a natureza do preconceito. Tem preconceito? Tem obstáculo no seu processo evolutivo. Tem obstáculo nas suas vivências, porque com preconceito você evita vivências, você evita situações. E o preconceito ele nasce do que você não vive, da experiência não vivida. A pessoa vê a outra, fulano é assim, assado, você já julga, já afasta, já evita, condena. Você não viveu a experiência da pessoa. E é por isso que através da reencarnação, muitas vezes a gente vem reencarnar em condições que a gente não gostaria muito de reencarnar, né? Viver algumas experiências que a gente não gostaria de viver, mas que se tornam necessárias. Por quê? Foram tantos preconceitos em vidas passadas que hoje a gente precisa viver algumas experiências, né? Que nos reeduquem, que nos evangelizem. Pelo menos é esse o propósito. Não cultive ressentimentos, né? Mágoas. Veio na mente, tenta afastar aquilo, faz uma oração, trabalhe aquilo. Trabalhe, eu até às vezes sugiro o seguinte, que eu já fiz isso. Trazer aquela experiência incômoda que você viveu e traga ela no seu plano mental. Fecha os olhos, separa de todo mundo, fica tranquilo, conversa com o teu anjo da guarda, pede ajuda. Traz aquela vivência, traz ela de volta na tua mente, trabalha ela em detalhes. E se ela foi chata do jeito que aconteceu, procura amplificá-la, aumenta a experiência, faça com que ela seja maior ainda. Porque dessa forma você vai perceber depois, mas se mantenha inabalável, tranquilo, sereno, quando estiver revivendo a experiência. Diferentemente de quando ela foi vivida e de tantas outras vezes em que ela veio à tua mente e você se perturbou, ficou com raiva, ficou com vontade de ir lá pegar no pescoço da criatura. Acalma, traga aquela experiência de volta e aumenta ela, sabe? Mas procura assimilá-la. E aí você tem que deixar a emoção de lado. Deixa a emoção de lado, deixa. Você vai se surpreender. Por quê? No plano mental, você aumentando ela, você percebe que você está exigindo mais daquilo de você. E você é capaz de suportar, é capaz de ficar tranquilo, mesmo que ela fosse maior do que foi na realidade. É um exercício, ele pode ser feito. E ele já deu resultados para mim em algumas situações. É bem interessante. E você fala, mas Aldemar, ficar imaginando uma situação assim, será que vai resolver? Aí eu pergunto, eu coloco claramente para vocês. A experiência que você viveu está lá atrás, não está? O que está hoje presente na tua vida não está presente só no plano mental? Está presente no plano mental. Ela não é real mais. Mas se no plano mental ela está te incomodando, por que no seu plano mental você não pode trabalhar essa experiência a tal ponto que você a neutralize emocionalmente dentro de você? E aí você vai se recordar dela depois e ela não vai te perturbar, não vai te desequilibrar. Aliás, você até vai deixar de pensar nela, porque ela já não virá mais à sua mente. Então veja bem, é o nosso mundo interior. Mas o que é esse mundo interior? Esse nosso mundo interior é o nosso mundo real. Esse é o nosso mundo real, é o mundo do espírito. Nós somos espíritos e o nosso mundo interno de espíritos, com toda a nossa bagagem, experiências boas, más, tudo. Esse é o nosso mundo. Isso é a realidade. Isso aqui tudo é cenário. Isso aqui foi montado e vai ser desmontado. Tudo, não vai ficar nada disso com o tempo. E até o nosso planeta, que foi montado em bilhões de anos, ele vai ser totalmente desmontado um dia. Mas o que está dentro de nós, esse ser eterno, real, verdadeiro, que é o Espírito, ele vai conduzir consigo as suas vivências, as suas experiências, a sua realidade, o que ele é, o que ele conquistou, o que ele não conquistou, e será sempre assim. Então esse nosso mundo interno não pode ser deixado de lado, menosprezado, não, porque ele é o único mundo verdadeiro, é o que vai sobrar. Está claro isso para vocês? Estou sendo claro? Não confundir o homem encarnado nesse mundo material com o homem, o espírito, o ser espiritual, que esse é permanente, o resto passa.
mas tem a sua importância. Enquanto estiver passando, a gente tem que viver bem o que está passando, claro, sem dúvida alguma. Para a gente ir concluindo, né? Senão a gente vai muito longe. Melindrar-se é um modo de perder as melhores situações. Olha só, quando a gente se melindra, a gente perde situações boas, perde oportunidades importantes. Não se aborreça, coopere. Daqui então é uma visão positiva, bem positiva das experiências. Ao invés de aborrecer, procura cooperar, procura ajudar, participar, né? Isso que é importante e é isso que faz diferença, e isso opera a nossa transformação moral de verdade e definitivamente. E este é o recado que eu tinha para deixar a todos. Agradeço a casa, a atenção de todos vocês, a quem vier assistir depois, né? Está sendo gravado também, quem estiver em casa assistindo aí pelo Facebook. Deixo aqui meu abraço, meu carinho a todos, tá? Muito obrigado e muita paz. Obrigada, Ademar. Deus o recompense. Muito rico, né? Quantas ferramentas ele tem trazido para a gente poder estar trabalhando essa questão do melindre. E ela passa muito pelo autoconhecimento mesmo, né, Ademar? A gente fica ouvindo, aí você fica passando fatos que você vive, está vivendo, já viveu. E é sempre essa ferramenta do autoconhecimento, mas utilizarmos, né, aquelas máximas da caridade para conosco mesmo, né, acolhermos, que nós nos perdoarmos, sermos indulgentes conosco mesmos, sermos benevolentes para conosco mesmo nesses momentos, porque se eles existem, porque nós temos que trabalhar ainda essas questões em nós. E não nos censurarmos tanto, né? A gente tem essa mania, né, Ademar, de se ficar culpando demais porque isso, porque aquilo. Acolhe esse momento, observe esse momento que você bem falou, para a gente conseguir, a partir dele, trazer o melhor, né? E evoluirmos, que é esse o nosso destino. Mais uma vez, obrigada, Ademar. Vamos passar para o segundo momento, para o momento do passe. Iniciando nesse domingo agora, no período da tarde, a partir da 1h30, um projeto de fluidoterapia com uma equipe que já vem estudando há um mês e meio, mais ou menos, para aquelas pessoas que sintam essa necessidade do reequilíbrio, né, de uma harmonização. Nós vamos estar iniciando esse trabalho agora, a partir da 1h30, com o encerramento, fechando as portas às 3h. E nós vamos dar senhas também, porque a equipe não é tão grande, então nós vamos tentar atender o máximo de pessoas possível. Então quem quiser orientar, passar também para os amigos, familiares, esse novo trabalho da nossa casa. Pedindo que todos vibrem muito, né, para que a gente consiga consolidar. É um trabalho que as pessoas estão se empenhando muito, estudando bastante, tentando oferecer o melhor. Nós temos agora, uma última quarta-feira do mês, a nossa confraternização, o nosso café, como diria o seu medroso, porque está sempre acompanhado com muita coisa, né? E a gente espera que todos desçam para essa confraternização. Eu chamo o nosso amigo José Esteves, que está feliz hoje, né? Que o companheiro do Ademar, a casa, ele pode até falar para a gente, é uma curiosidade que eu nem eu sabia, né? As pessoas da casa. Fui pego de surpresa, né? Mas é que, em relação ao fato de eu conhecer o Ademar anteriormente, há bastante tempo, né? Ele trabalhou algum tempo com a minha mãe, porque minha mãe também foi espírita, né? Eu espero que continue do lado de lá. Então, nós nos conhecemos há bastante tempo. E para mim foi uma grata surpresa vê-lo aqui, porque é a primeira vez que eu vejo alguém da casa, da onde ele provém, é aqui, né? Diz ele que já esteve aqui, eu não tive a oportunidade de ouvi-lo, mas foi muito bom ouvi-lo. Espero que ele volte mais vezes. Então, por esse preâmbulo, eu gostaria de pedir a todos que voltassem o sentimento do coração para dentro, né? Como nos desfazer das mágoas, dos melindres que arrebanhamos todos os dias, e pedir ao Pai
que nos envolva, nos ajude, nos permita fazer essa lavagem da alma, né? Possamos nos melhorar a cada dia e que possamos estar aqui sempre dispostos a aprender e a nos reformar. E assim, só repetindo a prece que Ele nos deixou para encerrar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão de cada dia dá-nos hoje, Senhor, e perdoa as nossas dívidas, como perdoarmos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação e livra-nos de todo mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. E está encerrada a nossa palestra, essa segunda parte, e a terceira nos espera lá embaixo.